Bom, nós estamos aqui falando sobre as parábolas de Jesus, né? Hoje mais uma oportunidade de nós falarmos sobre uma das parábolas de Jesus, uma não, duas. Na verdade são duas parábolas juntas ali no versículo 44, 45 e 46. Nesses três versículos a gente tem duas parábolas de Jesus. E elas contêm um ensino muito importante. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer mais uma oração? Vamos pedir para Deus falar conosco. Senhor, usa esses minutos, ó Deus. Abençoa, Pai, esse momento. Fala conosco. É o que nós pedimos, Deus. No nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Gente, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Bom, irmãos, o grande ensino, na verdade, é o tema do preço do discipulado. O preço que existe em seguir Jesus. A gente ouve falar que a salvação é de graça, não é verdade? Quem já ouviu falar que é de graça? É de graça. Mas como já disse um pastor sábio lá na Alemanha, o Bonhoeffer, é de graça, mas não é barato. Sabe a diferença? É de graça, mas não é barato. Por quê? Porque Jesus pagou o alto preço, o grande preço, o imenso, o preço imenso, impagável. E eu queria conversar um pouquinho sobre esse tema com vocês hoje aqui. Em tempos em que a gente tem tanta dificuldade, ou a gente quer estipular uma forma das pessoas pagarem, né, com obras ou com dinheiro, é isso que a igreja tem feito e tem errado, ou ela diz que não precisa dar nada. Jesus já fez tudo e basta você levantar a mão, vir à frente na igreja, ou basta você repetir, né, e aceitar aqui de forma intelectual aquelas verdades que você está salvo e você não precisa fazer nada. Não existe um preço a ser pago. E ponto. A gente sabe que está tudo errado, né? Nenhum dos dois, nenhuma dessas duas aí vertentes estão certas. São dois erros e a gente deve fugir dos dois. A gente vai conversar um pouco então sobre o preço do discipulado. É o preço da vida. Quanto é que custa a vida para você? Você já ouviu? Dá para pagar? Dá para comprar a vida? Dá para pagar a vida? Dá para a gente mensurar aí, colocar numa tabela o valor de uma vida? Não, né? Não dá? O valor do discipulado é o valor da vida. Existe um esporte radical, né, dos mais extremos, e na verdade eu acho que é o pior, é o mais difícil, que é aquele esporte de subir na montanha lá, como é que chama? Alpinismo, né? E tem gente que vai todos os anos, na temporada, vai gente do mundo inteiro lá para o Himalaia, lá no Tibete, é ali, né? Lá no Monte Everest. Já ouviu falar do Monte Everest? Tem quase 9.000 metros, né, o topo. Mas é muito complicado, gente, esse esporte. Por quê? Né? Ele é um esporte, eu acho que é o esporte mais caro, entre os mais caros. Para você subir lá, você precisa tirar do seu bolso pelo menos 100 mil reais. Com menos de 100 mil reais você não vai. 30 mil dólares, né, mais ou menos. É o mais barato. É o topo mais baixo, é com os recursos mais baratos, com os guias, né, mais baratos. Mas se você quiser subir lá direitinho mesmo, você vai pagar por volta de 100 mil dólares. É muito caro. É muito caro. Então já é um fator proibitivo, né? Você fala, o que eu vou fazer esse ano? Eu vou escalar a montanha, vou pagar mais de 100 mil reais aí para começar, de 100 a 300 mil. Por outro lado, é muito difícil. Fisicamente é muito difícil. Para subir, você precisa passar por uma série de cursos. Você não vai lá e fala, vou subir, ponto. Antigamente era assim, hoje não dá mais.
você precisa se preparar antes. E para você subir lá, você precisa de um curso de pelo menos 8 a 12 meses, pelo menos 8 meses. Tempo integral, de 8 horas por dia. Você vai se preparar, você vai treinar para fazer isso. E as pessoas vão, né? Elas vão lá e elas se preparam. E pior de tudo é o risco de vida. É muito arriscado. É o esporte mais arriscado do mundo. E as pessoas continuam indo lá. Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso. Todos os anos, né? O ano passado, 2016, eu estava olhando, em 2016, foi lá a turma, né? Ao longo da temporada que subiu. Tinha até 2 brasileiros no meio lá. Mas, normalmente, por volta de 25% das pessoas que sobem não voltam. Ou seja, de cada 100 pessoas que vão lá em cima, 25 morrem. E o pior de tudo, é que se você for lá o ano que vem, se você falar, eu vou lá o ano que vem, você vai fazer a escalada, você vai, ao longo de toda a trilha, você vai ver ali aqueles pontos de referência que são os corpos. Tem mais de 200 corpos ali, na trilha. Não tira, as pessoas deixaram lá. E eles servem até como ponto de referência. Então você está subindo, aí você vê um corpo ali, né, congelado, e você sabe que você chegou naquele ponto, ali está até no mapa. É muito arriscado. Mas o que é interessante é que todos os anos as pessoas vão para lá. E não é gente que pensou assim, tem nada para fazer. Não é uma decisão impulsiva. Só vai para lá quem pensou muito e quem se preparou para ir. Esse é o ponto. Só vai encarar uma aventura dessa, uma jornada dessa, quem para pensar e analisar e calcula em todos esses aspectos, né? Pelo menos 3 aí. Dinheiro, o aspecto físico e o risco de vida. Mas não importa, as pessoas elas passam por cima de tudo isso. E elas vão. Por quê? Né? No final das contas, qual é a motivação? Elas ganham algum dinheiro com isso? Algumas até ganham, né? Tem algumas que são patrocinadas. Mas não é isso, as pessoas não ganham lá muita coisa. Elas não são recompensadas, não tem um grande prêmio. Na verdade, é pelo prazer de você superar limites, de você ir para lá para cima. Enfim, as pessoas vão. E elas vão, arriscam tudo. Elas arriscam a própria vida para chegar lá em cima. Jesus vai dizer que o preço de segui-lo não é outro senão a vida. A vida. A salvação é de graça. Jesus já pagou o preço, Ele pagou o preço. Mas para seguir Jesus, para ir após Ele, para ir onde Ele está, fazer o que Ele fez, então a gente precisa, como Ele disse, não é? Lembra lá? Quem quer me seguir deve antes abrir mão, né? Renunciar a si mesmo, pegar a cruz e segui-lo. Aí Jesus falou, se você não fizer isso, se você não renunciar, se você não pegar a cruz, não tem como me seguir. Não dá para seguir. Não dá para seguir. Aí ele faz alguns exemplos, em alguns momentos as pessoas chegavam para Jesus, mestre, eu quero te seguir. Né? Eu vou te seguir, mestre. Pessoas ali tão atenciosas com Jesus, prestativas, mestre, eu vim te seguir. Aí Jesus olha para o primeiro e fala, não, mas espera aí, deixa eu te falar uma coisa. O que você está querendo ganhar com isso? Você acha que você vai ganhar? Você está vindo para ganhar? Então, o Filho do Homem não tem nem onde dormir. O Filho do Homem não vai oferecer para você nada do que você está querendo. Essa sua motivação. Melhor você pensar bem. O que a Bíblia diz? Esse jovem ficou triste e foi embora. Falou, não vou seguir Jesus. Em outro momento alguém chegou e falou, mestre, eu também vou te seguir. Só que antes, eu tenho muita coisa importante para fazer. Eu estou cheio de prioridade. Mas eu sei que o Senhor é a verdade, que o Senhor ensina, o seu ensino é a verdade, mas eu só tenho muitas coisas para fazer. Eu vou lá resolver, ele fala, vou lá cuidar dos meus pais, eu vou enterrar os meus pais, depois eu volto para te seguir. Jesus olha para ele
já olha para todo mundo e ele ensina o povo dizendo, ó, ele também não. Ele fala, ninguém que decide me seguir. Ele fala de colocar a mão no arado e olha para trás. Essa pessoa não é digna. Essa pessoa nunca será digna de me seguir. Então, parece que não é assim, né? Aí a gente fica pensando, por que Jesus rejeitou aquelas duas pessoas tão prestativas? E a gente não deve fazer isso, né? Eu quero seguir Jesus, mas eu quero seguir Jesus só de domingo. Segunda a sexta não precisa. Eu quero seguir Jesus, mas eu quero seguir Jesus só espiritualmente, né? Não vai influenciar minha vida social, moral, enfim. Aí a gente fala, tudo bem, você quer seguir Jesus pelo menos um pouquinho, não tem problema. Mas está errado, irmãos. Jesus disse que se alguém quer segui-lo, precisa encarar a morte. O preço do discipulado é a vida. Quanto é que vale a sua vida? Quanto é que vale, né, a sua vida? Ele está dizendo aqui que o reino dos céus, então, é como um tesouro escondido. No primeiro caso, tendo encontrado o tesouro escondido, o que ele fez? Ele escondeu de novo. E ele, cheio de alegria, foi lá, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquele campo. O outro é um negociante. São duas pessoas, né? Jesus fala de duas pessoas. Duas pessoas. A segunda é um negociante. Negociante pensa assim, que é um cara que ia de cidade em cidade comprando coisas para revender, né? Então ele ia, sabe aquele cara que vai lá e olha lá ele vai em leilões e ele compra coisa barata para vender cara, né? A palavra, ela quer dizer isso, a palavra lá grega. A pessoa que estava habituada a comprar e vender. E um bom negociante não faz um mau negócio. No entanto, ele estava à procura de algo muito valioso. O que aconteceu? Ele encontrou uma pérola. Ele estava atrás de uma pérola, né? Ele procurava por pérolas preciosas. Pérola é o diamante daquela época. Hoje não tem nada mais valioso que um diamante, né? Eu acho. Naquela época era pérola. A pérola era o bem mais valioso, mais caro. Por isso que Jesus fala que não dá para jogar pérola para porco. Enfim, é o mais caro para o animal mais sujo. Essa comparação. Então, o negociante estava atrás de uma pérola. Então, o que aconteceu? Ele encontrou uma pérola de grande valor. Não era só uma pérola, mas é a pérola de imenso valor. Mega, né? Grego, mega. Enorme valor. Então, o que ele fez? Vendeu tudo que tinha, voltou e comprou a pérola. Duas situações. Duas pessoas, e Jesus falou, é assim que acontece o reino de Deus, é assim que se entra em contato com o reino de Deus. A pérola e o tesouro escondido, né? Tem algumas lições, irmãos, que eu queria conversar com vocês aqui sobre essas duas parábolas. A primeira grande lição, né? Eram 6, não, tudo isso não, vou falar de 3 lições aqui. Um tesouro enterrado. Um tesouro enterrado. A gente não entende muito disso, porque o tempo passou e as pessoas não guardam mais nada enterrado. Você já encontrou alguma coisa enterrada? Algo valioso? Quem já achou? Alguém? Nem as crianças? Nunca achou nada? Chiclete não vai. Qualquer coisa, né? Tem uma história legal, lá em 2014, lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, um casal, 2014, recente agora, eles estavam andando lá no sítio deles, na chácara, propriedade, e eles encontraram, junto com o cachorro começou a mexer, e aí, não sei se vocês viram isso na internet, passou até no jornal, o cachorro mexeu, tinha uma lata, aí ele foi ver o que tinha dentro da lata, uma lata enferrujada, ficaram com medo, e tinha moedas de ouro lá dentro.
né? E eles encontraram por volta ali de 150 moedas de ouro nas latas. Eram muitas latas e ouro do bom, né? Eles avaliaram aquela fortuna, mais de 10 milhões. Imagina, a questão é essa: você está andando e tem um tesouro escondido. Lembra a história de pirata? Antigamente as pessoas faziam isso. Não tinha banco, não tinha cofre, né? Quer dizer, até tinha, mas eram os lugares mais... isso não era tão seguro. Por quê? O que a pessoa pensava? Eu vou enterrar. Porque se eu enterro, só eu vou saber onde está, né? Eu vou deixar ali. Aí as pessoas faziam um mapa e elas diziam, né? Contavam os passos, então toda aquela coisa. Mas era assim que se guardava algo de muito valor. Lembra da parábola dos talentos? Lembra da parábola? Aí Jesus deu, contou aquela história. O dono, né? O proprietário, chamou o administrador. Primeiro deu 5, deu 2, e para ele deu 1 talento só. Aí o de 5 e o de 2 multiplicaram os talentos. Eu sempre erro nas quantidades, mas releva aí, gente, está errado. Aí, aquele que ganhou 1 talento, o que ele fez? Ele enterrou. Por quê? Porque ele falou, eu fiquei com medo de perder. E o que acontece? Naquela época, para não perder, eu enterro. Ele fala, eu sei que é algo muito importante para o Senhor, por isso eu enterrei. Está aqui, o que te pertence, ele fala. E aí Jesus ficou bravo com ele. Não era para ter enterrado, né? Enfim, mas é assim que se guardava dinheiro, ou grandes tesouros, ou algo muito valoroso, algo importante. Se enterrava. E aí essas pessoas que estavam lá na Califórnia andando, elas encontraram esse tesouro, né? Ninguém nunca viu, né? Eles não fizeram entrevista, eles sumiram, fizeram igual quando ganha na Mega Sena. Ninguém nunca viu o rosto deles. A gente só sabe que eles encontraram esse grande tesouro ali enterrado no terreno. Só que o terreno era deles, no caso. Eles não precisaram comprar. Mas Jesus está dizendo que essa pessoa, ela estava andando e ela encontrou um tesouro escondido, enterrado ali. Jesus está dizendo que existe, nesse chão da nossa vida, da nossa existência, tem algo enterrado aqui, é um tesouro muito valoroso, né? Nos 2 casos, o comerciante também, ele estava procurando. Tem algo muito importante para a gente entender nessa parábola, é que só vai encontrar o reino de Deus, Jesus falando isso para aquelas pessoas através de parábolas, é que só vai encontrar quem for capaz de olhar embaixo da superfície. Se você tiver ali uma visão superficial, você nunca vai achar. Esse tesouro só vai estar disponível para quem cavar. Ele está ali, na parte de baixo da terra. Ele vai precisar de uma busca, né? De uma intencionalidade aí, enfim. Ele não é visível na superfície. Existe um tesouro de grande valor, de muito valor, escondido dos andarilhos mais desavisados e desatentos e despreocupados. Pessoas superficiais. Esse tesouro, ele nunca vai ser encontrado por essas pessoas. Aí Jesus olha para aquela multidão, lembra? A multidão que a gente falou na semana passada. Só vai encontrar. Só vai ter essa experiência desse tesouro impensável, né? de valor assim, imensurável. Não dá para a gente calcular o valor desse tesouro. Não dá. Não tem como. E nos 2 casos, a reação, né? Jesus está dizendo, a reação dos 2, tanto do comerciante quanto da pessoa que encontrou o tesouro escondido. Eles não pensaram 2 vezes. Eles foram imediatamente. Eles pensavam, quando eles olharam para esse tesouro, quando eles entraram em contato com esse tesouro, eles se lembraram das coisas que eles tinham de bens. O que eu tenho de mais valioso? O que eu tenho de mais importante? Quais são os meus bens? Eles não pensaram 2 vezes, eles fizeram uma lista, pegaram lá o inventário deles e saíram vendendo tudo. Saíram e venderam tudo, os 2. E eles fizeram isso para o espanto, né? Para o nosso espanto, porque a gente ouve Jesus falar que a gente precisa renunciar, e a gente acha a renúncia uma coisa muito ruim, porque a gente aprende, né, pelas filosofias orientais,
budismo, por exemplo, algumas religiões hinduístas, até mesmo a filosofia grega, né? Os estoicos ensinavam isso, que renúncia é você trocar tudo por nada. É isso. E eles falam que o cristianismo é a mesma coisa. Você troca a vida, os prazeres desse mundo, a oportunidade de ser feliz nesse mundo, por nada, por algo espiritual que não é nada, por uma apatia, né, que os orientais lá, eles pregam. Por nada, algo sem valor. Mas não é isso, o reino de Deus não é isso, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus diz que a gente só renuncia a tudo que é importante para nós, porque a gente entra em contato com algo muito, 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 muito melhor. Porque quando a gente olha esse tesouro, quando a gente entra em contato com ele, quando a gente toca nesse bem de valor, de grande valor, imenso valor, infinito valor, então a gente não pensa duas vezes. Porque aí eu olho para as coisas que eu tenho, os meus bens, eu acho que é tudo, como diz o apóstolo Paulo, é tudo perda. Paulo fala assim, tudo aquilo que eu achava que era tão importante para mim, e eu vivia por isso. Eu estava indo na estrada de Damasco, e eu ia porque algo nutria o meu coração, enchia o meu coração, e eu ia e isso enchia meu coração de sentido, e aquilo era muito importante para mim. Paulo fala assim, tudo aquilo que eu considerava valor, no momento em que eu entrei em contato com a riqueza em Jesus, naquele momento, os meus olhos se abriram, e eu então entendi a grandeza desse tesouro, e na hora eu comparei com todos os meus bens. O que eu fiz? Eu não penso duas vezes. Aí Paulo fala até que ele considera esterco todos os seus bens. Ele acha que agora eles devem ser usados, todos usados, em prol desse grande novo tesouro que ele encontrou. É o tesouro escondido. Deus colocou um tesouro escondido. Essa é a mensagem de Jesus. É assim que se dá o reino de Deus. Aqui em Mateus é reino dos céus, mas João chama de reino de Deus. João não, né? O Lucas. João chama de vida eterna. Mas é isso. O reino de Deus, o reino dos céus, é um tesouro que Deus escondeu aqui, nesse nosso chão, no chão da nossa vida diária. Só vai encontrar quem estiver procurando. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem com todo o coração de vocês. É assim que é. Todo o que busca, acha. Todo o que bate, vai ser aberta a porta. É assim que é. Deus, né? Ele quer ser encontrado. E Ele procura aqueles adoradores que o adoram assim, em espírito e em verdade. Ele quer ser achado por nós, encontrado por nós. Esse tesouro, irmãos, é o reino de Deus. Reino de Deus, né? Uma boa definição de reino de Deus, segundo o que a Bíblia ensina lá em Romanos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria. Quando esses homens, então é isso. Você fica com medo, né? Eu não tenho problema em dizer para um adolescente, abrir mão de tudo. De trocar tudo por Jesus, de vender tudo que você tem de importante e comprar esse terreno onde está enterrado o maior de todos os tesouros. É porque eu entrei em contato com ele, né? Eu tive uma conversa com a minha sobrinha, com a Rebeca essa semana, e eu falei para ela, não tem nada mais importante do que se encontrar com Jesus. Nada do que você fizer está comparado com isso. Nada na minha vida chega à altura da experiência que eu tenho em Cristo Jesus. O reino de Deus é isso. É o tesouro. Estava lá escondido, eu não precisei pagar por ele. Na verdade, eu não estava nem ali procurando, né? No caso do primeiro. Ele só estava andando no terreno. Mas ele vinha com aquela curiosidade. Então ele cavou ali naquele terreno. Mas a questão é que a gente está aqui, a gente nem merece, a gente não pagou, é um tesouro maravilhoso. Mas no momento em que eu ponho as mãos, né, os olhos nesse grande tesouro, eu vou lá e eu vendo tudo que eu tenho para comprar aquele espaço ali, né? A gente não paga pelo tesouro.
Mas eu não abro, mas em momento algum, né? Desde o primeiro momento, eu não penso duas vezes em entender que tudo aquilo que eu tenho, todas as minhas buscas, todos os meus tesouros naturais, sejam eles humanos, espirituais no sentido emocional, todos os meus tesouros, né? Por isso que Jesus falou, aquela pessoa que ama mais o pai ou a mãe, os seus filhos, aquela pessoa que ama mais o marido, a esposa, aquela pessoa que ama mais qualquer coisa dessa vida, qualquer tesouro é algo importante, é algo valoroso, é algo de valor, não é coisa mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Essa é a questão. Como é que tem sido a sua caminhada com Jesus? As pessoas te perguntam, você é cristão? Você fala, sim, eu sou. Mas o que está no seu coração quando você responde essa pergunta? Eu sou cristão? Eu sigo Jesus. Sabe por que eu sigo Jesus? Porque no momento em que eu encontrei, eu comecei a entender o que Jesus fez por mim, o que Ele representa para mim. Eu não pensei duas vezes. Eu sei que todos os meus outros tesouros agora, não é que eles não servem para nada. Entenda, essa é a mensagem de Jesus. Não é que eles não servem para nada. Tudo o que eu tenho de valioso, agora eu uso para entrar em contato e para ter, e para experimentar o grande tesouro que eu tenho no reino de Deus. Eu vendo, eu faço o inventário, eu vendo tudo que eu tenho e eu uso agora a serviço do reino, a renúncia. Eu queria que você entendesse isso. Nós não somos tristes. Não tem a nuvem em cima da gente, escura. Não é gente que odeia a vida, como as pessoas dizem. Não. A gente encontrou a vida, essa é a verdade. Essa é a verdade. Jesus pagou o preço da nossa vida. Ele pagou o preço da nossa vida eterna. Né? Olha só. E o preço do discipulado não é nada menos do que a sua vida. É que Paulo fala, né? Agora não vivo mais eu. Não vivo mais eu. A vida que agora eu vivo, não vivo mais em mim mesmo, mas eu vivo agora em Jesus. A vida que eu tenho na carne é a vida que eu tenho em Jesus. Em Jesus. Amém, irmãos? Isso é ser cristão. Essa é a mensagem de Jesus na parábola. Esse é o preço do discipulado verdadeiro e genuíno. Quem está disposto a seguir Jesus? Está disposto? Sabe por quê? Porque não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Não tem experiência humana. Nada se compara à experiência de seguir o nosso Rei. Amém? É o reino dele, é o reino dele. Ele fala o reino de Deus, que agora, né, alguém perguntou, os fariseus não, eles falavam assim, mentira, porque quando o reino viesse, segundo o que a gente entende, todo mundo ia ver, está ali o reino, dentro da terra ali de Israel, né? Aí Jesus falou, olha, o reino de Deus, ninguém vai dizer ele está ali, ele está aqui, sabe por quê? Porque ele está no meio de vocês, o reino está entre vocês, nos seus corações. Amém, irmãos? Vamos buscar a Deus em oração. Coloca o teu coração diante dele. Fala assim, Senhor. Coloca aí. Lembra lá de como é que ele chamou os discípulos, todos os discípulos. Mateus estava trabalhando, né? Levi, né? Mateus, trabalhando lá na Receita Federal lá de Jerusalém, lá da Galileia, né? De Cafarnaum. E de repente Jesus se apresenta e fala, Mateus, siga-me, siga-me. Mateus olhou para o lado, ele olhou para o trabalho que ele tinha, para os tesouros que ele tinha, e ele não pensou duas vezes, ele seguiu Jesus. A Bíblia fala de uma outra figura, o Zaqueu. O Zaqueu também era um homem rico, também era um cobrador de impostos, um cara bem posicionado, e de repente ele se encontra com Jesus, e ele não pensa duas vezes, ele faz isso de forma muito verdadeira, né? E ele alegre, ele também entrega tudo o que tem, e ele fala, eu vou seguir Jesus, não tem nada como seguir Jesus.
Eu quero incentivar você a segui-lo. Seguir Jesus não é essa coisa fria, não é essa coisa que as pessoas estão dizendo por aí, de ir atrás dele para ganhar alguma cura ou algum bem. Nada disso, nada disso. A multidão fazia isso, mas os discípulos que aprenderam com as parábolas, não. Eles se aproximaram de Jesus. Porque como disse Pedro, depois que nós ouvimos, depois que nós conhecemos as suas palavras, né, que ele fala palavra de vida eterna, a gente não tem mais para onde ir. Nada mais. Não há mais onde ir. Ninguém mais pode fazer o que o Senhor fez por nós, faz por nós. Jesus falou, vocês também não vão embora? Pedro fala, não tenho para onde ir. Nós não temos para onde ir, porque nós o encontramos. Esse é o discipulado de Jesus. Entrega a sua vida. Eu quero convidar você, entrega a sua vida hoje. Fala assim, Senhor, né? Ouve o Senhor chamando pelo teu nome. Ele está dizendo assim, siga-me, venha após mim. Eu sou esse tesouro enterrado. Cave, me encontre. Vai lá, vende tudo que você tem, compra esse terreno, siga-me. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela tua vida em nós. Obrigado, Senhor, pela tua grande salvação, teu amor, esse amor que te moveu, esse tesouro, Senhor, esse tesouro eterno, sem fim. A gente nunca ia poder pagar, mas o Senhor colocou aqui, Senhor, para que nós o encontrássemos. E nós, hoje, Pai, nós queremos dizer, nós encontramos, Pai, nós encontramos esse grande tesouro, essa pérola, a mais preciosa das pérolas. E a gente não quer pensar duas vezes. Nós vamos vender tudo que nós temos, Pai. A gente abre mão, Senhor. A gente renuncia, Pai, ao nosso ego. Nós vamos renunciar aqui, Senhor. Dizemos que não mais eu, Marcos, não mais nós vivemos, mas Tu vivendo em nós. Eu peço por cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, abençoa a Tua igreja. Abençoa, Pai, essas pessoas que vieram após o Senhor, que vieram porque ouviram o Seu chamado. Toca, Senhor, cada vida, toca, Senhor, cada coração. Abre os olhos, Senhor, para que veja. A palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que o inimigo está cegando o entendimento das pessoas, está nublando o entendimento para que elas não vejam a riqueza que há no reino em Jesus. Então abre os olhos, Senhor, do Teu povo. Abre os olhos, Senhor, dos jovens. Abre os olhos, Senhor, dos irmãos mais idosos, Senhor. Abre os olhos do Seu povo diante desse tesouro, Senhor, de imenso valor. Que todos nós saiamos de hoje aqui com o coração cheio de alegria, disposto a tudo por Ti, dispostos a tudo por Ti, Senhor, e pelo Teu reino. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias.
a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com vocês todos os dias dessa semana. Vão em paz, meus irmãos.